Capítulo 9. Nós vamos falar sobre as radiações e suas aplicações. Primeiro nós vamos falar sobre a onda. Uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio sólido, líquido ou gasoso, ou até mesmo no espaço vazio. A onda sonora que a gente escuta, o rádio libera ondas sonoras para a gente escutar, a televisão libera ondas sonoras para a gente escutar também, e de imagem. As ondas mecânicas precisam de um meio natural para se propagar, como o ultrassom. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material e podem se propagar no vácuo, como a luz, o raio-x, as ondas micro-ondas, que são pequenas, e as ondas de rádio. Em uma corda por onde passa uma onda, há regiões mais altas, chamadas cristas, e regiões mais baixas, chamadas de vales. No próximo slide a gente vai ver o desenho disso. A distância entre uma crista ou um vale em relação a uma posição de equilíbrio é chamada de amplitude da onda. A amplitude da onda corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. O comprimento da onda, que é dada por esse símbolo que parece um Y de cabeça para baixo, é a distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir e pode ser obtida a partir das distâncias entre duas cristas. Então olha aqui, o que a gente viu lá. A crista de uma onda é a parte mais alta dela. Isso aqui é a crista. Esse ponto é a crista, esse ponto é a crista, esse ponto é a crista. O vale fica na parte de baixo. Esse ponto é o vale e esse ponto é o vale. A amplitude é essa altura entre a crista e o seu ponto de equilíbrio, que é esse aqui, E o comprimento da onda ele é dado de um vale a outro ou de uma crista a outra. Essa onda aqui, ela tem um comprimento maior. Essa onda aqui, ela já tem um comprimento, menor do que o comprimento da de cima. A frequência da onda produzida é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. A velocidade da propagação da onda ela é constante. A frequência e o comprimento da onda são inversamente proporcionais, isto é, a frequência de uma onda dobra e o comprimento da onda fica reduzido à metade. Para achar a frequência da onda, F, divide-se a velocidade, que é dada por V, pelo comprimento da onda, que é o Y de cabeça para baixo. Então a fórmula é F é igual a V dividido pelo comprimento da onda. E para calcular o período, que é dado em T, divide-se 1 pela frequência, que é F. A fórmula, então, vai ser T é igual a 1 dividido por F. E para achar a velocidade da propagação da onda, que é V, multiplica-se o comprimento da onda, o Y de cabeça para baixo, pela frequência. O som de um instrumento musical chega até nós por meio de ondas sonoras, que são vibrações que se propagam pelo ar ou outro meio natural. Então aí tem o tambor, uma percussão, que ao ser tocada vai emitir um som que através da onda sonora chega até os nossos ouvidos. Quando uma onda atinge uma superfície, uma parte é absorvida e a outra é refletida. Isso é o eco, Quando a gente dá um grito e logo que a gente termina de gritar, a gente escuta novamente o nosso grito. Você vai ouvir o seu grito de novo, mas nem sempre isso acontece. Para calcular a distância mínima que deve existir entre você e o obstáculo que reflete o som para ser possível ouvir o eco, usa-se a fórmula D é igual a V vezes T, onde D é a distância percorrida pela onda, V é a velocidade do som e T é o tempo decorrido. Depois que acha esse valor, tem que dividir ele por 2 para que o som percorra a ida e a volta,
Por que tem que dividir por 2? Para saber qual foi a distância que a onda, né, que o eco percorreu na ida e na volta, que vai ser a mesma distância, que é a metade para cada um.